fevereiro. Então a gente sempre faz assim no início do período, né, em março, a gente já é a terceira vez que o projeto promove uma palestra, né, em homenagem a esse dia, esses 2 dias, tá? E a gente, além de fazer uma palestra, a gente também sempre tenta inaugurar um item novo na exposição. Não sei se vocês todos já conhecem, mas hoje vão ter a oportunidade de conhecer melhor, tá? E a gente vai estar inaugurando também mais um item lá. Eu queria dar um comunicado aqui, que no dia 20 de março, né, na quinta-feira passada, o projeto de extensão recebeu o certificado de... Mas também estava me ouvindo, né? No dia 20 de março, a gente recebeu a certificação do selo ODS de educação. Tá? O projeto recebeu, e foi uma cerimônia lá no Museu da Manhã, que só os convidados especiais, né, os coordenadores dos projetos puderam ir, mas foi uma cerimônia muito bonita e tem no nosso Instagram, tem lá algumas coisas. Tá? Então, só para comunicar, quem precisar de certificado, é só mandar um e-mail para aquele endereço ali, tá? Com o nome completo e DRE, para a gente mandar o certificado de volta, tá? Eu queria passar também uma folhinha aqui para vocês seguirem a gente nas redes. Tem QR Code aí, se vocês quiserem copiar, e seguirem a gente lá, curtirem a gente, para a gente ganhar mais seguidores. Além das postagens no Instagram e no Facebook, a gente tem vídeos no YouTube, tem alguns vídeos didáticos sobre aves, tá? Que foi um aluno da extensão do nosso projeto que fez, esses vídeos ficaram muito bons. E, além disso, a gente também transmite as palestras e depois fica lá no canal do YouTube, tá? Quem quiser ver, já tem bastante palestra lá, tá? Então, agora, para dar início ao evento, eu vou chamar a bióloga Valéria Lima, que é a coordenadora da Comissão de Educação do Conselho Regional de Biologia aqui do Rio e do Espírito Santo. Agora é só Rio de Janeiro, tá? Então, ela vai dar uma palavrinha sobre o conselho, tá? Para os novos biólogos, os futuros biólogos, ficarem a par do conselho, tá? Bom dia a todos e todas. Então, eu vim fazer mais uma fala de contribuição, né, para essa proposta da comemoração do dia de hoje, em relação às mulheres na ciência. Eu, como membro hoje conselheira e agora coordenadora da Comissão de Educação dentro do Conselho de Biologia, eu vejo como é importante a gente estar cada vez mais próximo dos cursos de graduação. Tanto para a gente levar o conhecimento em relação a como funciona o conselho, sobre a regulamentação da profissão biólogo, para que os alunos desde o início já saibam no mercado de trabalho e a necessidade da gente ter o registro profissional, da gente emitir uma anotação de responsabilidade técnica. Inclusive, a gente como mulher também se inserindo no mercado de trabalho, ter essa posição, né, muitas vezes de liderança, porque além da anotação de responsabilidade técnica, muitas vezes a gente pode ser o responsável técnico, que é acima da emissão de uma ART, que é você ser muitas vezes o coordenador, o responsável por todos os procedimentos no local de trabalho, um laboratório, uma indústria. Então, eu tive a experiência de ser a professora coordenadora, inclusive, do Meninos e Mulheres na Ciência, em parceria com uma professora aqui da UFRJ, no primeiro edital da FAPERJ que saiu sobre Meninos na Ciência. E foi bem legal também, porque a dinâmica de coordenar meninas para se iniciarem na ciência. Foram 9 alunas bolsistas de ensino médio, e dessas 9, 3 conseguiram passar no vestibular do ano passado, para 22 para 23, elas entraram na UFRJ. Então, estão cursando a engenharia química, matemática e uma cursando biomedicina. Então, são áreas que a gente, como o edital era voltado para as ciências exatas, né, a gente estava nessa interface bioquímica e matemática.
Mas eu, como bióloga, né, fui a professora mentora delas e trouxe muito esse olhar também das exatas dentro das ciências biológicas para as alunas. E eu vejo como é importante a gente ter essa linguagem interdisciplinar, porque também a professora da UFRJ, ela tinha uma visão mais acadêmica, então todo o trabalho de desenvolver uma pesquisa e ao mesmo tempo uma extensão, porque o projeto acabou tendo um caráter interdisciplinar e extensionista, porque a forma como a gente desenvolveu o trabalho não era a mesma coisa que a iniciação científica do aluno de graduação. A gente tinha bolsista de graduação também. Então eram diferentes linguagens que a gente tinha que trabalhar. Então foi uma experiência muito enriquecedora e que serviu também para mudar um pouco meu olhar depois como conselheira. Podendo estar dentro do Conselho de Biologia, a gente iniciou a gestão em 2023, em julho. Eu vi como é importante, então, a gente estar próximo das universidades e também da educação básica. Então, agora a gente está iniciando o CRBio vai à universidade, para a gente começar a fazer novamente esse diálogo com as instituições formadoras. E também o CRBio vai à escola, para a gente dialogar com os alunos de ensino médio. Porque na prática a biologia na escola é o caminho que dá uma mínima visão de várias áreas de atuação, não só o curso de ciências biológicas, mas a medicina, a nutrição, a enfermagem, tudo isso passa pelo currículo de ciências biológicas, da disciplina ciência e da disciplina biologia. Então, eu fico muito feliz de poder estar apoiando novamente a exposição Árvore da Vida, de estar aqui representando o Conselho Regional de Biologia e poder falar para vocês que são alunos do primeiro período, ou já estão mais avançados, mas que ainda estão em formação, para que a gente possa ter esse diálogo. O CRBio está de portas abertas. Como eu falei no início, a biologia ela é uma profissão regulamentada, inclusive tem uma história de novos cursos que surgiram com outros nomes, mas que continuam sendo interpretados legalmente como ciências biológicas, como é o caso da microbiologia, da biotecnologia. Então, a própria biofísica, que a gente muitas vezes acha que o currículo é muito diferente, mas vai trabalhar com desenvolvimento voltado para a biologia, também é registrado no Conselho Regional de Biologia. Então, tudo isso já existe em regulamentação. Então, procurem saber mais e acompanhar a gente também nas redes sociais. A gente também tem o uso, principalmente agora, do Instagram, né? Porque a gente viu que é a mídia que mais é acessada, mas também existe o LinkedIn, que é um perfil com uma característica mais profissional, que é só procurar Conselho Regional de Biologia 02, porque a gente não é mais Espírito Santo, né? Agora é só Rio de Janeiro, porque a gente fez um processo de desmembramento. Então agora o Espírito Santo é o CRBio 10 e o Rio de Janeiro é o CRBio 02, tá bom? Muito obrigada. Agradecer a sua fala e também o apoio financeiro que o CRBio tem dado para a exposição, tá? Todos esses eventos, essas inaugurações, a gente só conseguiu fazer porque o CRBio tem dado um apoio sempre para a gente. Tá? Então, agradecer aqui em nome da equipe, tá? a colaboração do CRBio e falar da importância da gente sempre incentivar as meninas, as mulheres, né, na ciência. A exposição está sempre engajada nesse sentido. A gente tem lá na exposição tem um espaço Berta Lutz, que a gente inaugurou em 2023, né? De 2023, agora eu me lembro, que em homenagem à bióloga Berta Lutz, que além de ser uma excelente bióloga, era também ativista política, né? Então o voto feminino foi conquistado aqui no Brasil em parte devido à luta da Berta Lutz. Tá? Então, quem não conhece, vai lá ver, e a gente vai estar sempre tentando ampliar esse espaço das mulheres lá na exposição, tá? Então, e se vocês quiserem saber informação sobre sociedade, né, sobre se associar ao CRBio, falem com a Valéria, tá? Ela pode ajudar vocês, tá? Então, agora eu vou chamar a professora Mirela Dark. A Mirela é bacharel em Ciências Biológicas desde 2007 pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco.
Ela trabalhou durante a graduação em empresa privada, durante um ano como palestrante na área de saúde pública. É mestre em genética desde 2010 pelo programa de pós-graduação em genética da UFRJ. Desenvolveu por 3 meses uma parte da sua dissertação no National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institute of Health, em Maryland, nos Estados Unidos, sob a orientação do professor Hector Sewandes e doutor James Arthur. É doutora em genética desde 2014 pela pós-graduação em genética da UFRJ e doutora pelo, não sei falar francês, Biologie pour la Santé, desde 2015 pelo Instituto de Recherche pour le Développement na França, tá? Sob a orientação do professor Dr. Marcelo Soares, também daqui da UFRJ, né, e a doutora Martine Petros. Foi professora substituta por 4 semestres letivos em 2016 e 2017 do Departamento de Genética da UFRJ e, ao longo de toda a sua trajetória profissional no Rio, desenvolveu parte laboratorial de seus projetos de pesquisas na divisão de genética do Centro de Pesquisa Instituto Nacional de Câncer do Rio de Janeiro, sob a supervisão do professor Hector Sewandes também e do professor Marcelo Soares, além de ter sido por 7 anos pesquisadora bolsista de pós-doutorado vinculada ao INCA e ao UFRJ. Atualmente é professora e virologista do Departamento de Genética da UFRJ e é vinculada ao projeto de pós-graduação em genética, que é o conceito climático, a gente a palestra Menina e Mulher e virologista na UFRJ. Melhorou, né? Ficou bom. Estão me ouvindo? Tudo certo? Ok. Vamos lá. Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Acho que já é boa tarde. Eu não sei ainda. Não sei se já é noite. Mas enfim. Bom dia. É um prazer estar aqui apresentando isso para vocês. Quando eu recebi o convite, eu confesso que eu fiquei primeiro, uai, porque eu? Mas como uma mulher aqui na área da ciência, na UFRJ, assim como várias outras aqui, né, que já passaram pela instituição e que ainda vão passar, é óbvio que a gente sempre tem história para contar e é óbvio que cada história acrescenta um pouquinho na vida, né, do outro, né? Basta a pessoa querer ouvir. Então, sim, né, eu recebi de bom grado o convite de estar aqui hoje. Bom, eu já fui apresentada, eu me chamo Miranda Dark e, na verdade, o que eu vou contar para vocês é um pouco dessa trajetória aí que vocês acabaram de ouvir, mas com o meu olhar, tá? Eu não vou falar tanto assim, aprofundar tanto assim da parte acadêmica de fato, vai ter, óbvio, porque, né? No final das contas, para vocês, eu vou contar como que a minha vivência na academia faz com que o meu dia a dia como menina, mulher, seja lá o que for, que se denomine, está envolvido no nosso trabalho, né? Então é isso que eu vou contar para vocês, a minha visão sobre essa trajetória, tá bom? A gente deu esse título aí, né, usando meio que na moda, sendo jovem, né, então a gente vou passar por essas fases para vocês. É óbvio que eu vou focar bastante na parte da minha vida como virologista, tá? Bom, eu começo essa trajetória em 1987, quando eu nasci, lá em Pernambuco. Eu não sou do Rio de Janeiro, né, eu vim para o Rio por causa da minha vida acadêmica. Era caçula, na verdade sou ainda a caçula, de 3 irmãos, e na minha família eu fui a única que fiz faculdade. Para vocês terem uma noção, essa ainda é a realidade de muita gente. Eu não sei se vocês sabem, mas por mais que a gente convive com várias pessoas na faculdade, né, porque estão acostumados a ver isso não é o comum. Eu espero que vocês saibam que ainda assim existe muita gente que enfrenta uma dificuldade para entrar, se manter e sair da faculdade, tá? Isso é real. Então, como a primeira a entrar na faculdade, né, eu fui o orgulho de manhã, e desde que eu me entendo por gente, desde que eu aprendi a ler e escrever, eu sempre soube que eu queria ser bióloga. Eu só não sabia o nome, mas diferente de algumas pessoas, para mim nunca foi uma indecisão o que eu mais gostava. E mesmo quando ela tentava tirar o grude do meu joelho e fazer eu descer de um pé de
de árvore, seja lá do que for, eu estava sempre ali em volta dos bichos, cutucando alguma coisa, subindo em alguma árvore, enfim. Então essa parte da minha vida sempre foi muito clara. Eu só, como eu falei para vocês, eu fui aprendendo ao longo do caminho que o nome da profissão se chamava biologia, né? E por isso que quando eu passei no vestibular, não tive nenhuma dúvida do que eu ia marcar na minha ficha. Eu não sei se existe essa coisa aqui, mas em Recife é muito comum a gente raspar a sobrancelha ou a cabeça. É um orgulho danado. Em Recife, na época que saiu o resultado do vestibular, é muito comum você ver a galera com um band-aid na sobrancelha ou com a cabeça bem raspadinha. Então, naquele momento em que eu sabia que eu ia fazer ciências biológicas, eu estava cheia de orgulho. E óbvio, quando eu saí também da faculdade, eu também dei um orgulho gigante, né? Para todo mundo que me apoiou. Óbvio, minha mãe em primeiro lugar, como sempre. Até porque é uma das primeiras, é a primeira, na verdade, né? Visão de mulher que a gente tem. Seja você homem ou mulher, a sua mãe dentro de casa é para você sim um espelho ou algo que você tenta ali alcançar, que você aprende coisas boas, coisas ruins, enfim. Então, quando eu me formei em biologia, né, consegui o bacharel em ciências biológicas, lá em 2007, eu fiquei super feliz, óbvio, né, como bióloga, e dentro da biologia me inserindo numa área que a gente vai sempre afunilando, né? Eu sou bióloga e geneticista. Naquele momento eu recebi um diploma, né, de genética, tive várias oportunidades ao longo da graduação, assim como aqui na UFRJ, lá também a gente tem bastante oportunidade de ir para as coletas de campo, fazer essas disciplinas, né, que permite entrar em contato de fato com o que é o dia a dia do biólogo, e óbvio também num laboratório de pesquisa, porque o meu bacharelado tinha ali, né, essa pegada. E dentro da pegada, né, do meu bacharelado, do meu trabalho de conclusão de curso, eu já me inseri dentro de um outro, vamos dizer assim, grande área, que era a virologia, tá? O meu TCC foi num grande projeto de desenvolvimento de vacina para papilomavírus, que inclusive existe hoje, né? Não exatamente essa que as meninas e mulheres têm acesso no Sistema Único de Saúde, era um outro projeto que ainda está em andamento. Eu tive um prazer gigantesco de trabalhar no desenvolvimento de vacina do HPV ainda na graduação. E com isso eu concluí, né, o curso lá em 2007. E aí, saí de Maricuia para o Rio de Janeiro, porque apesar de eu já estar dentro de uma área que eu gostava muito, biologia, genética, virologia, me faltava alguma coisa. Como virologista, não é um problema nenhum para mim, né, dizer que eu sou virologista, mas me incomoda o olhar que normalmente as pessoas têm quando a gente fala de vírus. Me incomoda, real. E vou explicar para vocês por quê, vocês vão entender por quê. Como virologista, eu achava que dava para fazer mais do que ficar no laboratório desenvolvendo vacina. Sem menosprezar as vacinas, pelo amor de Deus, não sou anti-vax, tá? Mas, como virologista, eu queria realmente explorar o poder de um biólogo. Saber até onde o meu conhecimento da biologia poderia me levar. E aí, vim de Maricuia aqui para o Rio de Janeiro. Pela primeira vez, passei frio, tive que comprar um edredom. E sim, não ri, é real. Na minha terra faz 27 graus o ano inteiro, não tem isso de fazer abaixo de 20. Eu já tirei uma foto do meu termômetro na Lapa, 16 graus, eu acho um absurdo. Mas tá tudo bem, bota casaco, bota luva, bota gorro. Sim, eu sou esse tipo de pessoa que chove e já tá de casaco. Mas tudo bem, aqui é uma piada porque essa foto aqui não foi, né, no Rio de Janeiro, quase. Mas foi numa oportunidade que eu tive durante o meu mestrado, que eu comecei em 2008. De fazer um pedaço desse meu mestrado lá nos Estados Unidos, tá? Um pedaço pequeno, eu morei lá 3 meses e tive aí um primeiro grande impacto, e agora, né, eu falando para vocês como mulher, né, como alguém que é adulto e tem que ir para um outro país pela primeira vez e enfrentar os desafios, né, da ciência, da sociedade, enfim. Eu falo, normalmente eu ouço bastante as pessoas dizerem assim, é muito melhor sofrer olhando, tomando champanhe, olhando para a Torre Eiffel ou para a Estátua da Liberdade. Eu discordo disso, tá? Sofrer para mim é ruim em qualquer lugar, seja nos Estados Unidos, na França, no Rio de Janeiro. Vamos só tentar não, né?
E se a gente, óbvio, tiver apoio, eu tive bastante apoio do pesquisador James Arthur lá nos Estados Unidos, que me acolheu. O meu The Books on the Table era péssimo, então ele tinha ali realmente muita paciência para lidar comigo. E graças a essa experiência que hoje em dia, nesses 3 meses imersivos no inglês, eu tive um avanço gigantesco na minha oratória, né, nessa língua estrangeira. E hoje em dia, sinceramente, eu sou aquela vibe daquela pessoa que me importa que o meu objetivo é que me entenda. Me entendeu, tá ótimo, então se eu estou conjugando o verbo certo, eu estou usando a melhor palavra, isso aí a gente vê depois. E óbvio, quanto mais a gente vai, né, se desafiando, a gente vai aprendendo também. Meu mestrado termina ali em 2010 e nesse mesmo ano eu começo meu doutorado. Tudo isso aqui no Rio de Janeiro, aqui no programa, né, de pós-graduação em genética do Departamento de Genética da UFRJ, tá? Fazendo também parceria, como já foi dito, com o Instituto Nacional do Câncer. Como virologista é uma área, né, que envolve bastante a saúde humana, eu também consegui me inserir nesse rol aí dos pesquisadores lá do Centro de Pesquisa do Instituto Nacional do Câncer, tá? Eu faço meu doutorado, eu começo meu doutorado em 2010 e aqui também não é uma foto no Rio de Janeiro. Na verdade, nessa oportunidade eu tive um outro grande momento, que foi a possibilidade de fazer de novo um pedaço da minha formação fora do país. Por que a gente dá tanto valor aí para fora? A gente pode pensar, né? Eu o vejo por um outro ângulo. Eu a vejo no seguinte ângulo. É muito importante a gente ir lá fora, aprender e voltar. Isso foi sempre a minha ideia. O que eu posso ir lá, aprender e quando eu chegar aqui passar para os outros? Essa sempre foi a minha ideia, indo para os Estados Unidos, indo para a França, enfim. E aqui, durante o doutorado lá na França, né, o doutorado de São Luís, eu tive outra grande experiência, assim, mágica da vida, como profissional, como pessoa, enfim, de fazer minha primeira missão de campo. Eu nunca tinha ido profissionalmente, né, só nas aulas, nas disciplinas, enfim, e tudo mais, que foi no Gabão. Para mim foi um desafio gigantesco, mas sabe aquela coisa que você diz assim, eu não pensaria nem 2 vezes e faria tudo de novo? É exatamente essa sensação que eu tenho até hoje, tá? Foi óbvio, muito desafiador, né? Mas foi inexplicável. Aqui, em 2012, né, no auge do meu doutorado, fazendo, né, o meu projeto de doutorado, eu tive essa oportunidade, conheci várias vilas, né, cidades do território gabonês, tive a oportunidade de aprender uma técnica que já estava sendo usada há mais de 30 anos na universidade que eu fui fazer o doutorado de sanduíche na França, que é a que eu aplico até hoje no meu laboratório e passo para frente para o máximo de pessoas que eu puder, que é o trabalho da virologia, a partir das fezes, de animais que você acha no meio da mata. Tá? O objetivo aqui era literalmente seguir o rastro de diferentes macacos, né? No caso aqui era gorilas e chimpanzés, pegar, tá meio difícil de ver aqui, mas aqui tem um bolo fecal, coletar essa amostra, óbvio, organizar e enviar de volta, né? Enviar para o laboratório e fazer uma pesquisa relacionada, por exemplo, à origem desses vírus, como que eles se comportam nos diferentes animais, quais as suas relações. Aqui, especificamente, é um vírus não tão conhecido por todos, mas que com certeza vocês conhecem o parente mais próximo dele, que é o vírus que infecta a gente, que é o HIV. Já ouviram falar? Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Aqui a gente estava estudando o SIV, que é o vírus irmão, vamos dizer assim, em ensino, né? No caso aqui, gorila e chimpanzé. O objetivo era muito claro, as dificuldades eram gigantescas. Além de ter isso daqui como banheiro e como sanitário, vamos dizer assim, né, onde a gente tomava banho, tinha a tantos metros de distância uma latrina criada por nós mesmos, que depois passou todo por um processo de descontaminação para poder ser deixada para trás, né? É porque esses primatas aqui que vos falam não deveria nesse momento estar ali perturbando esses outros primatas, né? Mas isso a gente sabe que tem aumentado cada vez mais nossa entrada nesses ambientes que a gente já não está mais tão familiarizado, além de outras dificuldades
dificuldades tanto como alimentação em forma de ração, entre aspas, né, que são essas alimentação enlatada, ou tudo que a gente pudesse pegar no meio da mata, né, pescar, enfim. Sem falar bunda no pé, dormir no chão, enfim, diversas dificuldades, tá? Mas de resultados, assim, inimagináveis. A quantidade de amostras que a gente conseguiu nesses mais de 10 dias que a gente ficou, além de paisagens que eu não consigo descrever para vocês nem por uma vida inteira, por mais que falem. Enfim, e óbvio, né, ter participado de uma experiência que incluiu isso, uma bagagem na minha vida muito importante. Como eu falei para vocês, eu adoto essa metodologia de pegar o material, analisar até hoje no meu laboratório, né? Eu passo para frente até hoje. Tá? Então aqui foi uma experiência que para mim foi muito cansativa, sofrida, mas essa eu faria várias vezes. E na verdade continuo fazendo. O caminho se perdura, né? Eu fui professora substituta, como a Margarete já falou, aqui da universidade, antes de entrar como professora efetiva. Então eu tive essa vivência de aula mesmo, né? De estar junto dos alunos da graduação, vendo as dificuldades em que eu tinha de passar a informação, ou até às vezes deles me questionarem também, e tendo a possibilidade de aprender com eles, né? Porque a verdade é essa, quando você dá aula, você está aprendendo o tempo inteiro, tá? Não acho que por você estar aí sentado, você não tem nada para ensinar quem está aqui na frente. Essa é a visão mais errada que tem. A gente troca o tempo inteiro. Você, quando faz sua pergunta, me dá um alerta do que eu não estou explicando direito, ou enfim, né? Várias trocas que acontecem o tempo todo. Eu fiz um segundo doutorado, sim, louca, mas teve a oportunidade, ela se construiu e eu acabei seguindo, né? Então hoje em dia, quando eu falo, né, dessa trajetória, eu falo do meu doutorado em genética, mas eu também falo do doutorado na biologia da saúde, né, que foi super importante, que acabou sendo um doutorado feito todo na França. Eu acabei ficando alguns anos a mais lá do que o meu doutorado em São Luís, e tive essa experiência que normalmente não é o traçado habitual da maioria das pessoas que fazem, né, trajeto na academia. Mas foi também uma experiência muito desafiadora, e aprender mais uma língua também, né? Se o meu inglês tinha melhorado um tiquinho lá atrás, meu francês melhorou 5% quando eu tive que fazer uma defesa nessa outra língua, tá? E, óbvio, passei um bom tempo, que é bem comum, vivendo de bolsa. Não só na época da graduação, quando eu comecei a receber a minha primeira bolsa de iniciação científica, até quase um dia desse, quase ontem, tá? E se tem uma coisa que é difícil, não só no Brasil, tá? Mas no mundo inteiro, é viver de bolsa, tá? Acho que algumas pessoas aqui são bolsistas, sabe como é que é quando começa a apertar o coração, você sabe que sua bolsa vai acabar, o que você vai fazer depois, como você vai pagar suas contas. É o famoso, bolsa não é salário, mas infelizmente, né? No final das contas tá? E eu fiquei 7 anos como pós-doc, né? Depois do meu doutorado, eu fiquei 7 anos correndo atrás de me estabelecer em algum lugar. Lembrando que, óbvio, eu já tinha aí muito certo o que eu queria. Na verdade, quando eu saí de Recife para o Rio de Janeiro, eu já tinha muito certo o que eu queria, tá? E, óbvio, durante o pós-doc é aquele momento em que você já tem todos os diplomas possíveis e imagináveis, só falta realmente você, entre aspas, se assentar, né? E se assentar aonde? O que me abarca como bióloga, geneticista, virologista, seja lá os istas mais que vocês queiram categorizar. Eu passei 7 anos procurando, né, não só os 7 anos do pós-doc, mas até antes, e na verdade o próprio conselho dá dicas do que um biólogo, dicas não, né, lista ali a quantidade de coisas que a gente consegue fazer. E na verdade isso daqui eu procurava bastante, porque por mais que eu veja visse, né, os professores em sala de aula ou no laboratório e conversasse com eles, às vezes é difícil a gente saber onde a gente se insere de fato, tá? Não é tão fácil assim. Normalmente a primeira coisa que a gente pensa é, não, você é professor universitário, é isso que tem para fazer. A gente não consegue, eu nunca vou conseguir me inserir, por exemplo, numa empresa. Ou, sei lá, fazer qualquer outro tipo de atividade que não seja dar aula e pesquisa.
eu como bacharel, tá? Óbvio, quem faz licenciatura bota na cabeça, ou botam na cabeça dessa pessoa, que ela só pode dar aula em colégio, acabou, não tem mais o que fazer. Se você não conseguir isso, esquece, vai fazer outra coisa. Na verdade, não. Se vocês olharem, né, as resoluções do conselho, eu nem sei se essa é a última, tá? Eu peguei essa que eu achei que era a mais atualizada. Na verdade, tem um monte de coisa que o biólogo consegue fazer. Há muita coisa. Consultoria, a parte de ensino, óbvio, né? Fazer inventário, né? Por exemplo, o Museu Nacional tem aí um papel fundamental na ciência, né? Não só do Brasil, como do mundo. E o biólogo tem um papel muito importante em manter isso, né? Análise de viabilidade, diagnóstico, que é uma das coisas que normalmente todo mundo pensa que o virologista tem que fazer. O virologista tem que fazer laudo, diagnóstico, descobrir o que danados são essas viroses que atacam todo mundo, né? Dar nome para isso. Pesquisa, orientação, manejo, patentear métodos, né? Cadê os novos fármacos, as novas vacinas? A gente precisa de tudo isso. O biólogo é capaz de fazer isso. E funções técnicas, né? Manutenção de laboratórios ou de plantas de empresas, enfim. O que não falta é coisa para a gente fazer. O que falta é a gente conseguir se inserir nessas coisas, né? E como bióloga formada, né, esperando ali o sonho do emprego estável, sair dessa vida de bolsista, eu me tornei concurseira. A verdade é essa. Porque, como eu falei para vocês, eu já tinha algo muito claro na minha cabeça, né? Eu, óbvio, dentro da virologia, eu sabia muito bem o que eu queria. E eu queria, óbvio, sair dessa vida de bolsista, mas eu não queria sair da universidade. E se, dentre todas aquelas funções, eu tinha as funções que melhor me agradavam, né? E uma delas era, de fato, dar aula. Eu quero dar aula. Mas eu não quero dar aula para, por exemplo, colégio. Eu não acho que eu tenho essa expertise, tá? Ensino médio, eu não tenho. Eu não fui formada dessa forma e nem acho que eu me encaixaria muito bem ali. Mas na graduação, sim. Na sala de aula, no laboratório, aqui dentro da universidade ou até fora também. Mas sempre conversando já com esse olhar da graduação, da pós-graduação. Isso me encheu os olhos. Sem falar da parte de pesquisa, né? Então, se eu sabia muito bem onde eu queria me inserir, vamos embora tentar os concursos. E ô vida sofrida. Se ser bolsista é sofrido, quando é bolsista ou concurseiro, Jesus. Mas não tem o que fazer, né? Não tem ninguém que vai lá por você fazer a prova e passar por você, né? Tem que ser você realmente a correr atrás de estudar e fazer o que for possível, tá? Bom, eu passei um bom tempo fazendo concursos. O primeiro concurso, e para montar esse slide eu fiquei impressionada, confesso, com a quantidade de concurso. Nem eu sabia que eu tinha feito tanto concurso assim. Tá? O primeiro concurso que eu fiz foi em 2014, assim que eu defendi meu doutorado, né, aqui na PGG, em abril, que pra mim era a vaga dos sonhos, ser professora na Universidade Federal de Pernambuco. Eu ia voltar por cima da carne seca, professora, maravilhosa. Eu passei por um monte de lugar, Rio de Janeiro, França. Nossa, sonho! Fui lá fazer esse concurso e não passei nem na prova escrita. Passei uma vergonha desgramada. Eu tirei 0,6 na prova escrita. Me deu um branco na hora que eu recebi a prova. Eu não sabia nem meu nome. Eu tremia mais que vara verde. Tive piriri, tive dor de cabeça, não consegui fazer a prova. Entreguei com o meu nome 2, 3 frases e foi isso aí. Essa vergonha aí que eu passei na frente de todos os meus professores. Então, olha que legal. Maravilha, né? Bom, que bom que eles me conhecem por outras coisas também, não ficou só isso aqui marcado na cabeça deles, tá? Eu também cheguei a fazer um concurso em 2015 para pesquisadora agora do INCA. Pronto. Estava já no Rio de Janeiro mesmo, passei esse tempo todo no Rio de Janeiro, como eu falei para vocês, tanto aqui na universidade quanto no INCA, e sinceramente, na verdade, eu passava mais tempo no INCA, né? Por causa do meu orientador na época, que era o Hector Ceuanes, que professor aqui da universidade, mas era chefe da divisão de genética do INCA. Então ele pedia para eu passar mais tempo lá, apesar de eu estar fazendo virologia de vírus de bicho, né? Não vírus de humano, mas ainda assim eu passava muito tempo lá. Então, melhor ainda, vou fazer, já conheço o laboratório de cós salteado, morava no quarteirão do laboratório, perfeito, pesquisadora do INCA. Eu não fui nem fazer a prova.
No dia me deu uma crise, paguei, chorei pelos aqueles R$200, eu lembro até hoje o valor da inscrição. Não fui nem fazer a prova, não consegui. Acordei no dia, sabe, quando dá aquela angústia. Acho que algumas pessoas já passaram por isso, que dá aquele aperto, você fala, cara, não vou passar vergonha de novo, né? Fiz em 2016 o concurso para bióloga da UFRJ, que inclusive um grande amigo passou nesse concurso, que bom, fico feliz por ele, mas nesse caso aqui, eu não passei nem na prova de português. Que derrota, né? Eu sou muito boa em biologia, tá, gente? E matemática também, isso é um diferencial, tá? Mas português, sabe, né? Eu tive bastante dificuldade com a prova, eu não estava acostumada, né? Eu não estava me preparando para esse tipo de prova, que são aquelas provas de clássicas, né? De concursão, de escolha, que tem as grandes áreas, né? Não tem só aquela sua área de conhecimento, como normalmente tem para professor. Não justifica, tá? Tirando para baixo em português, não façam isso. Mas enfim, aconteceu comigo, eu tenho que relatar. Em 2017, abri um concurso para pesquisadora na Fiocruz da Bahia. Fui lá, fui embora, comprei minha passagem, parcelei, pedi cartão de crédito de amigo, enfim. Fui fazer, infelizmente, eu fiquei em 8º lugar na prova escrita e só passaram para a próxima fase os 5 primeiros colocados, tá? Mas tudo bem, de novo, aprendizado, dinheiro gasto, paciência, vida que segue, né? Em 2017 também, aqui no Rio de Janeiro, abriu 2 concursos de uma vez só, que era para 2 vagas aqui no Instituto de Biologia, que era virologista e geneticista. No mesmo tempo, para essas 2 vagas. Falei, opa, é o momento, né? Uma das 2 eu consigo. E uma eu fiquei em 5º lugar na prova escrita, e na outra, que era de genética, a da virologia, eu fiquei em 5º lugar, tá? Na prova escrita. Na prova escrita, desculpa, eu nem passei na prova escrita. E na de genética, eu fiquei em 3º lugar no ranking final. Era uma vaga. Chamaram o primeiro colocado. E enfim, nesse 2017, só para vocês se situarem no tempo, eu já estava fazendo pós-doc, tá? Eu já estava no meu 2º pós-doutorado, tá? Bom, vai, continua, não desiste, continua. Em 2018, abri uma vaga de biólogo para a Marinha do Brasil, falei, ótimo, perfeito, vou ter aí pensão vitalícia na minha mãe, sei lá, aquele imaginário que a gente tem, que normalmente quem é da Marinha, né, tem todos os benefícios. Eu não fui nem classificada. Eu não faço nem ideia de se corrigir na minha prova, mas começaram ali e falaram, esquece, não sei. Tá? Esse também não foi um concurso que eu me dei muito bem. Em 2019, abriu uma vaga de professora pesquisadora na Paraíba, que seria bom para mim também, né? Vocês estão entendendo que eu estava ali seguindo, né? O que abrisse, eu estava tentando. Eu fui catando onde eu poderia me inserir. Então, fiz viagem para a UFPB. Infelizmente, eu não passei nessa prova. Eu passei na prova escrita, que já foi um diferencial, mas eu não passei na prova de aula, porque eu estourei o meu tempo em 42 segundos. Isso é um aprendizado, tá? Não estourem o tempo de vocês quando vocês estiverem fazendo um concurso. Eles levam muito a sério isso. Eles me deixaram terminar e me falaram, você está desclassificada, você passou 42 segundos. Muito obrigada, voltei para casa, não liguei os caquinhos, voltei para casa, né? Fazer o quê? Paciência. Em 2021 eu fiz uma prova da UERJ, também, né, de professora adjunta, passei na prova escrita. A prova escrita vocês estão entendendo aí que é o meu gargalo, né? Português ou português, por que eu não sou melhor em português? Mas não é nem só isso, não é nem só o português aqui, mas brincadeiras à parte. É realmente esse momento de se desafiar, de estar ali, tem uma página em branco na sua frente e te dizer assim, escreve tudo o que você sabe. Pois pronto, nesse momento eu não sei mais nada, não sei meu nome, não sei nem para onde eu vou. Isso para mim sempre foi um desafio muito grande, tá? Eu não passei nessa prova escrita, inclusive foi bastante difícil esse concurso por tudo, né? Mas eles pediram para ler a prova depois que você faz. Você faz a prova, escreve tudo. Aí você vai lá na frente de todo mundo e lê a sua prova. Se abrisse uma cratera ali e eu pudesse ser sugada, teria sido maravilhoso.
E isso eu prometi, eu nunca mais faço um concurso, porque eu tenho que ler a minha prova na frente dos outros. Porque passar vergonha de não passar no concurso, beleza, eu aceito, já passei por isso várias vezes. Agora, ler a minha prova, não é possível. Não é possível. Enfim. E em 2021 também abriu concurso aqui para professora adjunta da UFRJ. Esse concurso eu consegui fazer a prova escrita, qual milagre, não sei, enfim. E cheguei até o final, mas eu fiquei em segundo lugar no ranking, tá? Eu não consegui atingir a excelência ali por causa de 0,12 décimo. Eu fiquei a uma lasquinha assim da primeira colocada, tá? E aí eu tava, chega, não aguento mais, não sei fazer arte, então não vou pra praia, mas tem outros lugares que eu consigo, né, oferecer os meus diplomas e talvez seja útil, vou-me embora de Maricuia de volta no Pernambuco, dar um jeito na vida. E aí o Rio de Janeiro falou, ela não vai não. A UFRJ chamou o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. 2017, desgraçado, por que isso aqui não aconteceu em 2017? Mas tá tudo bem, tudo no seu tempo. Em 2021 eu consegui aí entrar na UFRJ. Você já tinha um spoiler, né? Eu tô aqui agora justamente falando pra vocês por causa desse concurso que eu consegui passar. Mas vocês lembram que eu falei? Foi praticamente ontem? Foi praticamente ontem. Então, agora essa nova vida, né, de concursada, de fato, né, sair do concurseira para concursada, tem outros desafios, né, que são difíceis, mas olha, bem mais fácil que um concursista. Podem ter certeza, tá? Faz a gente, de fato, ter uma nova perspectiva, né, do até onde a gente pode ir, o que a gente pode alcançar, quando você adquire finalmente essa estabilidade, né? Então, foi sofrido, como vocês acabaram de ver, por mais piada que eu faça, enfim. Mas estar aqui como professora, de fato, de uma universidade, que era um sonho antigo, né, como eu falei para vocês, é de fato recompensador. E eu, como mulher, né, hoje em dia, me vendo nessa trajetória, acho que foi, assim, não queria ter passado por tudo, mas cada coisa acabou me ensinando ali, aqui, ali. Foi importante cada ensinamento que eu tive e cada profissional que teve na minha vida me ajudando, ou não, ao longo dessas diversas bancas de concurso, tá? E aí eu faço uma pausazinha da minha trajetória para agradecer imensamente, né, em memória ao professor Axiones, que morreu no dia que eu fiz a prova escrita desse concurso. Enquanto eu estava com a prova na mão, ele infelizmente deu a outra. E isso, para mim, foi horrível. No concurso que ele estava tão feliz que eu ia fazer. E que ele dizia, você tem o melhor currículo, o melhor memorial que qualquer outro candidato. Tudo bem que ele gostava de mim, então talvez não deva levar muito em consideração. Mas uma das coisas que eu achei importante botar a história assim, não só em homenagem, né, mas ninguém anda sozinho. Mulher não anda sozinha porque a gente precisa de uma das outras. Mas não só isso, mesmo os homens, saibam, a gente também não deveria estar sozinho. Porque a nossa luta, óbvio, é hercúlea, mas se não tiver a colaboração de todos, e aqui eu agradeço imensamente a formação que ele me possibilitou ter, e chegar a conseguir entrar no concurso, é óbvio que faz toda a diferença, tá? Estou aqui dizendo que todos os meninos têm que ser feministas, não é isso. Mas aliado é muito importante também, tá bom? Em todas as áreas, de todas as condições hierárquicas, vamos dizer assim, tá? De cima, de baixo, de baixo. Então, deixa aqui a homenagem para ele, que infelizmente não me viu entrar no concurso, mas estava super feliz que eu ia fazer. E o que uma virologista faz? Mas que pergunta, pelo amor de Deus, todo mundo sabe o que uma virologista faz, certo? Acho que sim. A primeira coisa que eu tenho certeza que todo mundo pensa quando eu te pergunto o que uma virologista faz, é isso daqui. É estar no laboratório, fazendo o diagnóstico. Teve um papel gigantesco, infelizmente, nessa pandemia, né, do coronavírus, que abalou todo mundo, independente da área, independente do que faz, enfim, sendo biólogo ou não, todo mundo foi impactado, mais ou menos, enfim, de uma forma ou de outra. Os virologistas, óbvio, tiveram aí um papel crucial, até porque, né, era um vírus que estava assolando a população, mas um virologista faz mais do que isso.
um virologista consegue atuar em diversas frentes. Por exemplo, eu sou uma professora que espalha um cartazinho como esse aí, pelos corredores, onde eu tenho a audácia de dizer assim: adoro estar ao ar livre, mas também quero aprender como funciona o laboratório de virologia molecular? Vem comigo. Como assim, estar ao ar livre, virologia molecular, laboratório? Como funciona isso? Bom, a UFRJ trabalha com esses 3 pilares, certo? Isso eu acho que todo mundo sabe. Ensino, pesquisa e extensão. Ensino é o meu cargo primário, meu contrato é de professora. Então, dar aula, né, palestra, seja lá o que for, é o meu contrato primário. Mas uma outra parte gigantesca do meu tempo é a parte de pesquisa, que também nada mais é do que dar aula de uma forma talvez mais direta, vamos dizer assim, que é lidar diretamente com os alunos, por exemplo, da pós-graduação, mas também da graduação. E a UFRJ tem um papel super importante, olha aí a árvore da vida, no papel de extensão, de comunicar, de ir além dos muros da UFRJ, tá? Bom, dentro desses pilares eu me insiro, né, em todos eles, até porque, né, a UFRJ exige que a gente cumpra os 3 pilares, né? No departamento de genética já passei por várias disciplinas. Atualmente eu sou uma das professoras responsáveis pela genética básica do noturno, eu dou aula no noturno, e diversas disciplinas no programa de pós-graduação em genética, que foi o programa que me formou, né? Hoje em dia eu consigo contribuir dando as disciplinas que eu acho que eu consigo contribuir mais, enfim. Bom, na parte de ensino e pesquisa, /pesquisa, óbvio, me inserir como orientadora agora, ou co-orientadora, enfim, seja lá como for, direto ou indiretamente, na vida dos diferentes alunos, e também na parte de extensão. Eu também participo de um projeto de extensão da UFRJ, que é o podcast RNA Mensageiro, que a gente luta para botar isso no ar, enfim, faz de um todo para a gente conseguir também extravasar os muros e passar a mensagem do RNA, não só do RNA, mas da genética como um todo, mas através de palestras, indo em colégios, indo em diferentes lugares para passar um pouco do conhecimento que a gente tem aqui na universidade, né? Não ficar só aqui dentro da universidade. Então, seja em sala de aula, né? Seja eu tendo essa visão aqui dos alunos fazendo seus experimentos práticos ou as suas aulas teóricas, seja na mata, vendo diferentes bichinhos bonitinhos igual a esse, ou, por exemplo, aqui eu estava dando uma palestra num colégio em Rocha Miranda, se não me engano. Esqueci agora. Mas enfim, esses 3 contextos, né, dentro dos pilares da UFRJ, me faz, né, desafiar todo santo dia, né, e ter aí uma vivência como virologista. É porque eu acabei enviesando todas essas minhas práticas para a área da virologia, que é uma área que me deixa mais confortável. Mas uma das coisas que, como virologista, eu queria muito conseguir implementar aqui na UFRJ, que eu ainda não consegui, é uma disciplina que eu tenho sonho de fazer, que eu inclusive botei lá no meu memorial, que é essa virologia de campo, onde eu tentaria mostrar para as pessoas que virologista não está só dentro do laboratório. É possível, sim, ter um papel muito forte da virologista aqui, ou de outros virologistas que queiram, dentro e fora da sala de aula, do laboratório, do campo, onde quiser ser inserido. Assim como a bióloga lá estava pesquisando o que dava para fazer, a virologia também, dá para você fazer bastante coisa, tá? E por que eu estou na palestra da extensão da árvore da vida? Se vírus nem vivo é. Olha, controvérsias à parte, na verdade, essa estrutura aqui, né, de árvore da vida, seja lá qual o direcionamento que você dá para essa compreensão do conhecimento científico, na verdade, os vírus fazem um papel gigantesco. Independente de você acreditar que é vivo ou não, do debate, não importa. Os vírus estão em todos os lugares. Todos os lugares. Vocês têm um monte de vírus em vocês. A gente brinca até que é pudim de vírus. Mas, infelizmente, a gente só lembra do vírus quando ele causa alguma doença, né? Normalmente é a famosa virose, como eu já citei o termo aqui, né? Que é o mais comum. Os vírus estão ao nosso redor, dentro de nós, no espaço comum, tá? E a isso, inclusive, a essa diversidade de entidades biológicas, né? Inclusive já se tem um nome que é bastante utilizado, que é virosfera.
né? E aqui é relativo ao escopo geral do universo dos vírus, sua diversidade, ambiente, interrelações, enfim. Os vírus ali fazem parte do nosso dia a dia, do meio ambiente, do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro. E não só os vírus patogênicos, que são normalmente o que as pessoas lembram, tá? E se tem tanto vírus assim, como é que eles se inserem na árvore da vida? Em todos os lugares. Essas linhas aqui que vocês estão vendo são grandes grupos virais, reinos virais, ao longo de toda a árvore da vida. É óbvio que tem alguns vírus que se destacam, como eu falei, que normalmente são aqueles que nos causam grandes dores de cabeça. Mas e todos esses outros vírus? O que a gente sabe sobre eles? Qual o papel deles? Por que tem tanto? Alguma coisa tem aí, certo? E os vírus têm as mais diferentes estratégias de material genético, de repositório de informação genética. A gente acha que a gente está abalando com um genoma de DNA. Vírus consegue ter todos os tipos de moléculas para repor, né, a sua informação e passar adiante, né? Seja DNA, RNA, fita simples, fita dupla, e do jeito que vocês imaginarem. Tanto é que faz com que, inclusive, a taxonomia de vírus até certo dia desses era uma bagunça. Porque entender isso daqui e botar de um jeito que fizesse sentido, né? Principalmente para a gente estar acostumado com a árvore da vida, em que a gente tem um ancestral comum, que se diversifica, né? Enfim, e que deixa fóssil. Entender isso daqui, organizar, hoje em dia organizado em 6 reinos, tá? Foi bastante difícil. E só mais recentemente que o ICTV, que é o órgão máximo de taxonomia viral, conseguiu de fato criar um sentido lógico na taxonomia de vírus e que é o que todos os biólogos estão tentando seguir, tá? Então, se vírus é tão importante em tantas coisas, é importante vocês saírem dessa palestra sabendo onde eles podem atuar. E não é só na área da saúde. Vírus são extremamente importantes na transferência de informação genética, tá? Através de transferência, eles são cruciais para a evolução e plasticidade de todos os genomas. Não estou falando só de mamíferos, estou falando de todos os seres vivos, né? Da árvore ali como um todo. Além de controle de ecossistemas, né? Os vírus eles têm um papel muito importante na manutenção do equilíbrio saudável do planeta Terra. Por incrível que pareça. Botei aí entre aspas o saudável, porque para algumas pessoas se está havendo destruição, talvez não. Mas enfim, no modo geral, sim, é importante para o equilíbrio dos nossos ecossistemas. Além de uma ferramenta biotecnológica muito inteligente, né? Se ele consegue ter todas as estratégias de reposição de informação genética, bora lá aprender com ele, né? Se eles conseguem estar em todos os lugares, acho que seria importante a gente aprender um pouco mais com eles, né? E a gente já usa, na verdade, os vírus em diversos projetos de terapia gênica, bioconstrutores, enfim. Eu trouxe um exemplo clássico só para fugir um pouco da área de saúde, de como os vírus são importantes, por exemplo, no ciclo do carbono. Vocês sabiam que os vírus participam do ciclo do carbono? O ciclo do carbono todo mundo lembra, né? A base da vida na Terra. Enfim, seja em terra, em água ou em qualquer interrelação que tenha entre os organismos, os vírus têm papel central. E óbvio, as mudanças climáticas, a nossa intervenção no planeta como um todo modificam também a relação dos vírus com seus hospedeiros e conosco, né? Então esse esquema aqui, que a gente já entende, né? Tem várias pecinhas ainda para ser colocado, mas esse grande papel dos vírus no ciclo do carbono, inclusive, nos acende um alerta. Porque se a gente está alterando, né, essa dinâmica, a gente está alterando a forma como os vírus também se relacionam com seus hospedeiros. Se isso aqui está, entre aspas, saudável até agora, o que vai acontecer à medida que a gente mudar cada vez mais a forma como essas interrelações acontecem? A gente consegue prever, mas, enfim, o que de fato vai resultar, só o tempo dirá, né? Mas é óbvio que eu tenho que falar da parte de saúde também. Por mais que eu fique tentando mostrar para vocês que o vírus não é só doença, mas é óbvio que os vírus têm um impacto muito grande. Inclusive, cria-se um conceito, né, de uma saúde, né, que engloba não só a saúde humana, a saúde dos animais, mas a saúde do ambiente também como um todo.
dos outros animais, né, e a saúde do ambiente como um todo, até porque a gente só tem um mundo, então a gente deveria, de fato, só pensar em uma medicina, né, em que tudo isso daqui está integrado, até porque uma coisa impacta a outra, e assim sucessivamente, tá? Inclusive, o quanto a gente sabe de vírus, lembra que eu falei que existe toda uma virosfera? O quanto a gente sabe dessa virosfera é um temperinho, e o quanto a gente sabe, inclusive, de vírus que podem nos impactar é menor ainda. Estima-se, tudo bem que essa estimativa aqui já está um pouquinho defasada, 2018, mas estima-se que a gente conheça, né, de vírus que infectam os humanos, 263 vírus. É muito pouco. Esses vírus que são conhecidos, na verdade, pode chegar a casa de 800 mil. Quanto mais a gente pesquisar, adeus só. Tá? Com o potencial de chegar à espécie humana, tá? Eu estou falando aqui de vírus com potencial de chegar na espécie humana e talvez impactar de uma forma ou de outra. Tá? Então tem muita coisa ainda para a gente descobrir, não só na área, né, de saúde. E uma das coisas que tem, de fato, né, assim, alerta máximo, principalmente depois da pandemia do coronavírus, são esses saltos zoonóticos, né? É quando um vírus sai de uma espécie e vai para outra, e nessa espécie nova, por ser novo, acaba causando talvez um estrago, já que essa inter-relação mudou completamente, né? E quando a gente olha no mapa de calor as zonas que seriam os famosos hotspots de possíveis saltos, né, de vírus com potencial zoonótico, são esses que poderiam causar alguma doença, olha o Brasil como está. A gente está, de fato, num lugar muito importante para o globo para a gente estudar vírus. Então, que a PRJ tem um papel muito importante nisso, tá? A vigilância e a metagenômica ganharam força, né? Já eram muito importantes antes da pandemia, mas ganharam uma força gigantesca por causa do coronavírus, né? Então, a genética e essas técnicas mais avançadas de estudar a genética, né, que é a metagenômica, contribuíram bastante para a vigilância dessa saúde única, porque impacta não só no que a gente conhece desse efeito climático, né, que já está aqui, que já está acontecendo, mas também no turismo, né, nessa migração, nesse fluxo, né, de seres humanos ao longo do globo, ao redor do globo, como também na intervenção, na parte internacionalizante, né, de como a gente lida com essas ameaças internacionais. Enfim, de uma forma geral, tudo isso integrado aí graças à nossa capacidade hoje em dia de entender a genética desses organismos que a gente até ontem nem sabia que tinha tanto assim, né? Que a gente hoje em dia chama de virosfera, né? Eu peguei esse estudo aqui que eu achei super interessante. Ele faz um painel geral do que a gente tem conseguido descobrir de uns tempos para cá. Desde 2010, a quantidade de informação metagenômica que a gente tem conseguido acumular é cada vez maior, né? E em diferentes contextos, tá? Não só na gente, como eu falei para vocês, não adianta só estudar a gente, tem que, né, englobar o todo. E vários outros componentes, né, do meio que a gente vive. E aqui no globo a gente consegue ver quais são os países que são pioneiros, que estão correndo atrás para entender essa diversidade e saber como que ela pode se relacionar. Infelizmente, a gente está bem atrás nessa corrida e é por isso que a gente tenta tanto que a gente melhore o nosso dia a dia e tenha cada vez mais pessoas passando no concurso e fazendo um trabalho como eu faço. E aí dentro da metagenômica, né, o quanto que a gente já conseguiu descobrir de novo, tá? Tem uma sub-área, né, dentro da metagenômica que é o viroma. A metagenômica, só rapidinho, é aquele estudo que você consegue de uma vez só estudar vários genomas de uma vez, por isso é metagenoma. O viroma, o que é? É quando você consegue utilizar a metagenômica para estudar especificamente vírus. Então, de uma vez só, numa análise, você consegue estudar genomas de vários vírus ao mesmo tempo, certo? Isso é o viroma, que é a parte da metagenômica que corresponde aos vírus. E como que uma virologista pega o vírus de um animal? Aí aqui eu faço uma brincadeira que é óbvio que eu, como virologista, de fato, fale um pouco assim na parte da zoo. Só um pouquinho. Porque apesar de ser bióloga, não é a minha área de especialização. Então, como um bom vírus, eu
impregno em alguém que sabe muito bem como ir a campo, tá? E isso serve para vários colaboradores, tá? Aqui eu peguei o professor William Tavares, que também é daqui da UFRJ, que lá no Polo de Xerém. Ele é um mastrozoólogo. Eu estudo os vírus, né, dos mamíferos de um modo geral. E o que eu faço? Eu vou com ele a campo. Me tira do laboratório, me leva para ver bicho. E quando a gente está no campo, né, eu consigo ter ali em primeira mão as melhores amostras, coletá-las de uma forma em que eu consiga depois levar para o laboratório e fazer as análises que eu preciso de viroma, por exemplo, né? E aí a gente fez uma brincadeira um dia para mostrar para vocês como que acontece a captura. Ele normalmente fica esperando o bicho passar, eu com o álcool na mão, com um tubinho, quando ele pegar o bicho, eu taco o álcool nele. Não, eu pego o material biológico e vou usar depois para fazer a análise dos vírus, tá? Brincadeiras à parte, eu consigo me inserir hoje em dia em trabalhos de campo com pessoas que fazem trabalho de animais, tanto de terra, né, terrestres, como aquáticos e os voadores também, vamos assim dizer, tá? Aí eu brinco que eu estou achando vírus em terra, água e ar, tá? Dessa forma a gente consegue um conjunto de amostras muito rica, com vários vírus até então desconhecidos, tá? E já tive diversas oportunidades, isso é o meu dia a dia, não só em sala de aula, não só no laboratório, mas de estar em diferentes contextos, com diferentes organismos, estudando os vírus que, porventura, não estão causando nada de grave, mas são importantes a gente conhecer suas estratégias e como que eles conseguem se manter naquele indivíduo ou naquele ambiente, tá? Uma vez que essas amostras são coletadas, é óbvio que eu volto para o laboratório e tem todo um protocolo, né, que a gente chama de protocolo de viroma. Não vou me estender aqui, não é o momento, mas só para vocês entenderem que a parte do laboratório também é bastante extensa, né, laborioso. E tem o que hoje em dia é crucial, mas que ainda tem muito biólogo resistindo, que é a parte da bioinformática, tá? Então, não adianta só eu ir lá na mata pegar minha amostra, vir no laboratório, produzir o dado, se eu não sei para onde vai. É óbvio, posso colaborar com quem sabe, por exemplo, o técnico Dr. Felipe Romero, que é daqui do departamento de genética, né, da UFRJ, ele é expert, né? Então ele consegue aí desenvolver ferramentas, algumas inclusive estão abertas, né, para as pessoas utilizarem, mas óbvio, eu tenho o meu próprio script, que já está na 4ª versão aí, para vocês terem uma ideia, em que eu consigo sair da mata até a análise de bioinformática, passando por todo esse processo. Então sim, o biologista consegue se inserir em todos esses contextos, tá? E aí eu tenho 2 exemplos que eu trouxe aqui, bem rapidinho, porque não era o papel ficar mostrando os projetos, artigos, mas eu acho interessante vocês entenderem como que isso é aplicado de um modo geral. E esse daqui é um dos exemplos que eu normalmente sempre dou, em todas as palestras, aulas, que eu acho bem didático, né? Do potencial do viroma, em como a gente consegue, com uma técnica e com a vivência, né, que a gente tem, contribuir, né, para o conhecimento científico. Aqui é uma análise de diagnóstico, olha aí, eu falei tanto que eu ia fugir do diagnóstico, eu aqui fazendo diagnóstico também. De um surto que aconteceu no Rio Zoo, na época era Rio Zoo, hoje se chama Bioparque, lá em 2018, tá? Tem um tempinho já. Os veterinários, né, os responsáveis do Rio Zoo, do Bioparque, né, que é a forma como chama hoje em dia, detectaram 3 animais, 3 cateiros, são esses porquinhos aqui do mato bonitinhos, idosos que começaram a apresentar um mal súbito, diarreia, fraqueza, perda de peso e vieram a óbito em poucos dias. Foi muito rápido, tá? Só não digo fulminante, mas quase isso. E óbvio que eles começaram a se desesperar. No recinto, se eu não me engano, acho que tinha 18 animais, 17 animais, 12 animais. Então eles pensaram, nossa, vai matar todos os catetos do bioparque. Será que isso vai passar para algum outro animal? Ajuda a gente. Será que com essa técnica aí que você falou, que é tão boa, que faz e acontece, está todo mundo fazendo, não dá pra gente encontrar, descobrir o que é? Vamos lá, vamos tentar. E a gente fez o viroma e descobriu poucas sequências, na verdade aqui é muita sequência, tá? Porque normalmente a gente descobre de vírus, que ainda é uma técnica que precisa, né, de um trabalho maior. A gente conseguiu descobrir sequências de um vírus novo,
tá? Que ainda não tinha sido descrito na literatura e que era um bom indicativo de ser o potencial causador da doença. O famoso, a gente não consegue bater o pé, dizer que era realmente ele que causava a doença, mas tinha um indicativo muito forte. E lá em 2018 era novo para mim mesmo, porque eu não tinha ouvido falar da família chamada coronavírus. Vocês já ouviram falar dessa família de vírus? Ah, tá, interessante. Então lá em 2018, quando eu ouvi falar dos coronavírus, que os bichos estavam morrendo, eu fui pesquisar, né? Na verdade tinha bastante coisa sobre coronavírus na literatura, tá? A gente conseguiu detectar os coronavírus nos catetos e, óbvio, a gente conseguiu fazer um paralelo, né, ao vírus que deu mais próximo a esse coronavírus novo que a gente encontrou, que era um coronavírus que acomete porcos. Ele também causa bastante problema, principalmente no rebanho, né, suíno. Então, causa um problema financeiro, inclusive, relacionado com doenças respiratórias e suinoridade de mercado. E tem ali diferentes sintomas, né, que podem levar o animalzinho a óbito e ter um problema. No caso do Riosou, a gente não viu exatamente as mesmas condições que esse outro coronavírus já conhecido, né, acometia os porcos, mas tinha, sim, algumas coisas que mostravam pra gente que poderia ser realmente ele o causador daquele surto que a gente estava vendo. E, de fato, esses animais vieram a óbito, enfim, os outros animais, todos os animais que apresentaram sintomas vieram a óbito, os jovens não apresentaram sintomas, então, assim, de modo geral, morreu só os idosos, né, só os idosos, e a gente conseguiu publicar esse genoma, né, desse novo vírus, esse pedaço, né, fragmento de genoma desse novo vírus, inclusive relacionando ele com a diversidade de coronavírus conhecida na época. Isso aqui em março de 2020. Nessa época já tinha, inclusive, genoma de SARS-CoV. SARS-CoV-2, inclusive. A gente chegou a enviar o trabalho para a revista e a revista mandou a gente voltar e refazer a análise com o coronavírus que estava cometendo os humanos em 2020. Eles estão aqui. De um mesmo grupo, né, o beta-coronavírus, mas uma linhagem apartada, tá? Que acometeram os catetos do Riosou. É um trabalho que a gente conseguiu publicar, que eu acho bem didático para vocês verem como, por exemplo, um viroma pode auxiliar. Tudo bem que nesse momento a gente não conseguiu prestar nenhuma, de fato, ajudar os 3 povos os catetos que infelizmente já tinham vindo a óbito, mas deixou ali a comunidade do bioparque ciente de que isso era algo que poderia acontecer e o que poderia ser feito caso isso acontecesse de novo, tá? E depois a gente mesmo descobriu, né, o que o coronavírus é bem capaz de fazer, tá? Um outro exemplo que eu acho clássico do laboratório, que eu acho muito interessante também com a descoberta de novos vírus, mas numa relação um pouco diferente do que a gente está acostumado, que é essa, né, da relação à doença, enfim, que é a descrição de novos vírus da dieta, né? Do que esses animais comem, como que eles interagem, como é que um vírus é capaz de saltar de uma espécie para outra, será que é só tocando, entrando em contato com fluidos, enfim, numa descrição que a gente fez de viroma, de um híbrido, né, de Calitrix, Jactos e Penicillata, que é esse bonitinho aqui, a gente conseguiu descobrir 2 novos vírus, um da família Parvoviride, que tem essa cara aqui, o genoma dele, mas seria mais ou menos essa a estrutura da partícula viral, e uma outra família chamada Baculoviride, que tem mais ou menos essa cara aqui, a estrutura do genoma, e essa carinha aqui da partícula viral, tá? Tanto o parvovírus, né, quando a gente faz as análises filogenéticas para saber de quem ele é irmão ou quem ele é proximamente relacionado, é algo novo, mas normalmente a gente consegue, por similaridade, entender em qual contexto genético, né, e taxonômico ele se insere. A gente conseguia ver que estava bem relacionado a outros, né, vírus da família Parvoviride, mas que talvez a gente tinha encontrado ali um novo gênero, não só uma nova espécie, um novo vírus, mas um novo gênero de parvovírus, tá? Isso tudo relacionado com vírus que estavam presentes ou que eram comumente encontrados, por exemplo, nos insetos, né? Aqui a gente não consegue dizer exatamente qual inseto, a gente sabe que esses animais, eles comumente comem gafanhotos, enfim, tem uma alimentação bem diversificada. A gente não consegue definir exatamente qual seria a fonte, né, desse vírus na alimentação deles,
mas isso daqui permite a gente entender que essa relação que, por exemplo, os sagris têm no meio da mata, pode inclusive representar uma fonte de salto zoológico, tá? Que normalmente não é tão comum assim, né? E no caso do baculovirídeo também teve ali um parentesco genético, né, taxonômico, com diversos outros vírus conhecidos, aqui se inserindo perfeitamente dentro de uma espécie já conhecida para vírus de borboleta. Isso é relativamente interessante, porque normalmente sagui não é visto tanto assim caçando borboleta. Mas enfim, a gente conseguiu também fazer uma análise. Quando a gente faz o sequenciamento do viroma, a gente consegue sequenciar não só o vírus, mas todos os outros componentes genéticos daquela amostra, seja do próprio hospedeiro, seja do que ele está comendo, por exemplo, das plantas, dos insetos, enfim, até às vezes DNA que está ali porventura no ambiente, tá? E dentro das sequências que a gente encontrou, a gente tentou olhar quais eram os hospedeiros, as ordens dos hospedeiros que estavam presentes ali naquelas amostras, né? Tanto na localidade onde a gente coletou e identificou o parvovírus, como na localidade que a gente identificou o baculovírus, a gente conseguiu identificar de fato diversos insetos presentes ali naquele material, naquela amostra específica, tá? Dizer para vocês exatamente qual hospedeiro, qual desses hospedeiros, o vírus que a gente encontrou está relacionado, e precisar de um pouco mais de busca, enfim. A gente consegue, com uma única técnica, olhar não só os vírus novos, mas olhar também todas essas dinâmicas, tá? E isso nos permite ir atrás de muitos vírus diferentes. Hoje em dia, a gente tem o maior orgulho de dizer que a gente tem um biobanco bem amplo, e aqui não é o limite, a gente quer cada vez mais. Quanto mais colaboração, melhor. Quanto mais zoólogo se interessar em trabalhar com a gente, tá ótimo. Adoro campo, vou para qualquer lugar, não me importo. A gente consegue, hoje em dia, ter no nosso laboratório projetos em andamento com diversos grandes grupos, né? Como os quirópteros, os primatas, os rodentes, mas também mais diversos ainda, carnívoros, cetáceos, enfim. A gente consegue, hoje em dia, ter um biobanco de estudo de vírus, descoberta de novos vírus. Quem sabe um dia a gente consiga, de fato, desvendar, não toda a virosfera, porque aí já é um trabalho para outras vidas, muitas vidas, mas ter ali um impacto significativo, e quem sabe na hora que a gente mostrar o mapa mundo do Brasil também, e mais especificamente nessa região, seja um ponto ali bem quente naquele mapa, tá? De descoberta de novos vírus. Nada disso eu faço sozinha. Essa galera toda que participa de diferentes formas, projetos, defesas, mestrados, doutorados, TCCs, colaboradores, enfim. É muito difícil botar todo mundo junto. Aqui, inclusive, precisou de um pouco de empurrãozinho de uns IA da vida aí pra gente colar todo mundo na mesma foto. E, óbvio, tudo isso eu agradeço demais como virologista a quem me permite ir a campo fazer essa parceria, tá? Como virologista, é óbvio que eu sei bastante sobre vírus, sobre genética, mas estou aprendendo, engateando na parte da zoologia e dessa área de campo. Eu amo muito e espero nunca parar de fazer isso, tá? Então, tem diversos parceiros que contribuem, não só nos levando a campo, mas às vezes também até financeiramente, tá? E isso é muito importante para manter o nosso dia a dia no laboratório. Tem várias formas de vocês entrarem em contato comigo e com o laboratório de um modo geral. E eu espero que eu veja vocês em outro espaço. Bom? Obrigada, Mirella, muito interessante a sua palestra. A gente conhecer o mundo dos vírus, né? A gente não imagina que é isso tudo, né? Mas é muito bom. Eu já tinha visto uma palestra da Mirella no Congresso de Mastozoologia e tinha gostado muito, por isso que eu lembrei dela, né? Quando a gente pensou numa mulher jovem, bem-sucedida profissionalmente, né? E com um trabalho tão interessante. Além disso, eu também tive a oportunidade de acompanhar um pouco a trajetória da Mirella, porque esse tempo todo aí que ela passou, aí, 2012, 2015,
2016 eu estava também trabalhando no IFO, eu estava fazendo meu doutorado também, e aí eu conheci a Mirella e acompanhei um pouquinho da trajetória dela, foi muito legal. Então, assim, quem quiser fazer perguntas, a gente está com tempo, podem aproveitar e sugar os conhecimentos da Mirella. Não sei se eu vou conseguir. Eu acho que não sei. Alguém quer fazer uma perguntinha aí para ela? Bom, se ninguém vai fazer, eu vou fazer uma pergunta então. Quando você falou da participação dos vírus no meio ambiente, né, do exemplo do ciclo do carbono, como é que exatamente eles participam desse ciclo? Excelente pergunta. Os vírus, eles têm papel crucial no ciclo do carbono. Os vírus são, assim, só para deixar todo mundo na mesma página. Definição de vírus é um material particulado, né, com uma capa proteica e um material genético dentro. Isso é vírus. Tá? É uma caixinha de proteína com material genético dentro. Como eu falei para vocês, diversos tipos de material genético. E os vírus são obrigatoriamente parasitas celulares. Tá? Eles entram dentro de uma célula e eles roubam a maquinaria dessa célula para se replicar, se reproduzir. Né? E ao fazer isso, eles acabam impactando aquela célula, seja levando à destruição da célula, né, propriamente dito, ou de alguma forma modificando a biologia, né, daquele contexto. Isso acontece também nesses diferentes contextos, de solo, de água. Então, todos os organismos nesses grandes ambientes, né, eles têm os seus vírus relacionados, principalmente as bactérias, que são super importantes. Existem os famosos bacteriófagos, que são os vírus que infectam bactérias. E quando eles entram nessas células, quando eles contaminam, né, e porventura estouram, explodem, enfim, fazem todo o papel de infectar uma célula, eles promovem a morte celular. Essa morte celular faz com que o carbono que estava aprisionado naquela célula volte para o solo, seja o solo propriamente dito terrestre ou de um ambiente marinho. Isso, por si só, é importante para que agora outros organismos, como, de novo, as bactérias, consigam absorver esse carbono através da decomposição, enfim, e bote de novo na cadeia alimentar, né? Porque aí vai ter os organismos que consomem ou que se infectam com essas bactérias. Esses organismos na cadeia primária vão ser consumidos por outro, que por outro, e assim o carbono ele circula, né, nesses ambientes. Então os vírus têm um papel crucial ali, meio que de lixeiro de tudo isso, fazendo com que o carbono não fique aprisionado num único lugar. Eles aceleram ou diminuem, por exemplo, a reposição do carbono em terra ou ar. Tá? E aí essa ciclagem do carbono permite que a gente tenha a vida como a gente conhece ela hoje. A Valéria quer fazer uma pergunta. Muito boa a sua apresentação, Miguel, parabéns. Principalmente por conta disso, realmente, a minha resolução, como você trouxe, a gente tem várias outras, inclusive a quarta grande área da biologia foi reconhecida no CFB, então a gente tem a área de saúde, meio ambiente, biotecnologia e educação. E justamente na educação a gente não se restringe só às instituições formais de ensino, mas quando a gente está falando de divulgação científica, extensão, como você falou, podcast, né, a gente está trabalhando também a educação, só que em espaços não formais. E aí a minha pergunta, no caso, não está diretamente relacionada com isso, mas com algo que, como eu falei, a minha experiência como conselheira e da educação básica foi me moldando a ver outras formas de a gente pensar a biologia, porque eu, como aluna, inclusive, formada aqui pela UFRJ, eu fico muito feliz assim, pela formação que eu tive, mas eu vejo também que mudou bastante o que existe de expectativa de quem entra na graduação de biologia e quem vai para o mercado de trabalho. E depois que já está formado, né, procurar atuar. E você falou de uma experiência que pra gente agora lá no Conselho, a gente está vivenciando, digamos assim, alguns conflitos, né, em relação ao mercado. E eu achei interessante, você falou que teve atuação no INCA, ainda que você fosse pesquisadora de outras instituições, não diretamente do INCA, e depois esteve no INCA.
E eu queria saber como é que foi um pouquinho essa vivência, essa relação que provavelmente foi multidisciplinar, porque lá não tem só biólogos e hoje a gente tem visto muito o biólogo sendo colocado à parte para coordenar, liderar e muitas vezes não está sendo qualificado como o perfil profissional para essas áreas e tem sido uma grande disputa com a formação de biomédico. O profissional não tem sido visto como profissional de saúde, apesar de na pandemia o Ministério da Saúde ter reconhecido a gente como profissional de saúde. Na verdade é bem difícil, né, Margarida? A gente que foi inserido no INCA, né? No meu caso, a minha inserção no INCA foi diretamente porque era o chefe e era o meu orientador. Então, e ele falava pra mim, se alguém tiver problema com você, manda falar comigo. Simples assim. Mas, de modo geral, o ambiente do INCA, especificamente que a gente se inseriu, foi no centro de pesquisa. Então, já não era bem no hospital, por exemplo. Tem pessoas que iam no hospital para fazer a coleta de amostras, porque o projeto envolvia isso. No meu caso, eu não tinha essa inserção no hospital, estava no centro de pesquisa mesmo. E, de fato, no centro de pesquisa do INCA, tem muito biólogo, tá? Bastante biólogo. Mas tem muito biomédico, médicos, enfermeiros, né? Enfim, a alimentação como um todo. Pra mim, eu confesso pra você que não foi difícil ficar no INCA. Como eu falei, eu tinha o famoso costas quentes. Engraçado dizer isso, mas de fato era. Eu tinha alguém que realmente estava ali me dando um respaldo de que a minha pesquisa não era menor ou menos importante do que a pesquisa do coleguinha que estava do lado. Então, com relação a isso, eu tive uma convivência bem tranquila. Mas sim, óbvio, participei infelizmente de cenas de o que você está fazendo aqui, você nem trabalha com humano, mas acho que eu como virologista talvez passasse mais desapercebido, talvez a galera da Zoe tivesse um momento mais difícil, mas tem muito biólogo no INCA, tá? Inclusive biólogos que estão com cargos concursados no INCA, ou seja, o biólogo tem sim essa abertura, seja lá em que área for. Não só o biomédico, não é só o biomédico. Óbvio, precisa às vezes enfrentar um pouco do ranço coletivo que a galera tem, mas paciência. 2 trabalhos. O próprio professor Marcelo Soares, né? É biólogo formado aqui pela UFRJ. Ele atualmente é o chefe da divisão de genética do INCA. Miriam, gostei muito da sua apresentação. Muito interessante você mostrar a dificuldade que não foi só sua, todos nós que estamos aqui passando por isso, né? Ao contrário dos outros profissionais que fazem uma faculdade tão direto para o trabalho, você tem mestrado, doutorado, etc. Isso ainda não garante, precisa toda essa persistência de vai, concurso aqui, mas não é bem a minha área, aí você vai dar o branco, porque nós temos ainda um orgulho do que a gente faz. Toda essa dificuldade, muito bom você falar disso. Então, nós somos assim, heróis, né? Conseguir chegar onde você chegou. Parabéns, muito boa a sua apresentação. Eu fiquei um pouco decepcionado quando eu vi ali o biobanco, viu, André? Em todos os grupos, cadê os anfíbios? Eu quero! Então, Chama eu! Eu levo meu suave, colhe você e vamos embora. Nós temos durante um tempo, nós focamos isso, os fungos e vírus de anfíbio, que hoje tem muita gente fora do Brasil ou em outras partes do Brasil estudando isso. Vamos em frente com isso, né? Os ganavírus, os pirilovírus. Eu tenho um parceiro que é petólogo e acaba fazendo também um pouco de trabalho com os anfíbios, e a gente já começou a fazer, né, com as serpentes, enfim. E aí, até serpente, até raio. Pois é, e aí ele já falou, vamos começar a fazer as coisas com simbora. Chama eu vou. Pode botar aí em qualquer mato que eu vou. Só chamar. Ótimo, vamos fazer isso. Bom, gente, mais alguma pergunta? Está muito boa a sua apresentação. Então, obrigada, Mirella. Eu queria convidar todos para a gente subir lá na exposição Árvore da Vida, que a gente vai inaugurar um esqueleto de mamoreia e a gente vai também ter um coquetelzinho, tá? Aí se vocês puderem lá para prestigiar, conhecer quem conhece, tá? Então, vamos para lá então.
Obrigada, gente. Muito obrigada. O livro do professor Ricardo Iglesias, que já está aposentado, mas trabalhou muitos anos aqui na biologia, na arqueologia. Tá?